Olá, bom dia! Hoje nossa reflexão é sobre o toque de Deus, quando Deus toca e a gente nem percebe. Há um trecho na Bíblia em que Pedro estava em missão, falando das coisas de Deus e Deus garante a sua segurança, porém ele é preso no meio de uma festa injustamente e é lançado com toda a segurança para dentro de uma prisão. Parecia que Pedro não sairia dali de jeito algum, mas a igreja de Deus estava orando por ele. E ao orar por ele, começa a mover o mundo espiritual. E Deus também começa a se mover, enviando saída. Qual foi a saída? Diz que lá na prisão, eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se, e as correntes caíram das mãos. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele fez assim. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Pedro estava tão abatido naquela situação, tão envolvido com o que estava acontecendo, e era noite, provavelmente cansado, deveria ter levado uma surra. É comum, e era comum isso na época romana. E ali Deus o visitou. Deus o visitou no seu pior momento, não era o melhor momento. Mas a misericórdia de Deus chegou ali. E quando a misericórdia de Deus chega, é preciso que a gente responda com rapidez. Você já pensou nisso? Diz que a primeira coisa que aconteceu foi um clarão ali na prisão. Deus é luz. A Bíblia diz que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O salmista disse isso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pois é, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, aquilo que está escrito na Bíblia, nos traz luz. Leia a Bíblia diariamente e você verá, em dia bom, mal, ruim, a luminosidade de Deus entrar na sua vida. Porque cárcere aqui não tem luz LED, não tem abajur, não. É um lugar inóspito. E nesse lugar, Deus entra. Deus entra em toda e qualquer necessidade nossa. Deus entra em qualquer dificuldade, escuridão, treva, pensamento ruim, paralisação, seja o que for, Deus entra. Não se entregue a isso, mas fique de olho na luz que Deus traz. Ele invade. E a luz é bem assim, né? Ela não diz aonde vai, ela não mostra os seus limites, mas a palavra de Deus trouxe tudo à clareza. E o anjo toca no lado de Pedro. E ele então desperta. Ele toca o suficiente para que Pedro desperte. Pedro está entre os guardas e ele pode fazer barulho, porque ele tem correntes nas mãos, nos pés. O anjo sabe tocar devidamente, sem despertar os guardas. Deus sabe dar um toque a você, ainda que seja uma situação difícil, ainda que você não saiba como Deus vai falar com você. Deus falou com Pedro, Deus tocou em Pedro. Então, o importante aqui é quem deu a notícia, que é Deus. Ele cumpriu a ordem de Deus. Ele desperta Pedro e dá ordens de atividades diárias, coisas tão óbvias. Se era necessário tirar Pedro dali, em fuga, sair rapidamente da situação, era óbvio. Vamos embora. O que você faz? Você pega suas coisas mínimas, né? Sua roupa, seu sapato, e se lança e vai embora. Mas muitas vezes isso faz com que a gente fique paralisado. Foi aí que o anjo entrou. Ele sabe que Pedro ainda não tem noção de que aquilo é uma realidade, não é sonho. Então ele dá passo a passo. Deus é assim. Quando a gente está com alguma impossibilidade, ainda que seja uma coisa óbvia, Ele vem com a sua misericórdia e Ele entrega passo a passo. E muitas vezes Deus conta comigo e com você para ser anjo na vida de alguém. Você já reparou nisso? Às vezes a gente perde um pouco a paciência com as pessoas. Não perca não. Tenha paciência, porque Deus tem. Ele manda até anjos para despertar.
E ele trouxe aqui uma ordem: levante-se depressa. Ou seja, tem tempo, tem hora, tem prazo. E quantas vezes a gente escuta Deus falar, a gente percebe e fica se questionando, pensando. As coisas, quando a gente está numa aflição, e Pedro estava numa aflição, não é para pensar, é para agir. E foi o que o anjo fez. Esse anjo aqui tinha boa clareza, né? Ele disse: levante-se depressa. Ou seja, saia dessa posição. Fique de pé. Quem está de pé está pronto para sair. Era a primeira coisa que ele precisava fazer. Mas o anjo não disse: me dê a mão aqui, vamos lá, eu vou te puxar. Há coisas que nós temos que fazer, porque quando nós mesmos vamos fazendo, nós percebemos a potência que já está em nós. É uma autoimagem que nós precisamos ter. E é isso que aconteceu aqui. Ele recebe a ordem: levante-se, e as correntes caem das mãos dele. Sabe? Quando ele próprio deu o primeiro passo, que era colocar o seu corpo em movimento, o pior caiu, que eram as correntes. Não diz que o anjo foi lá abrir cada corrente. Diz que ao passo que ele se levantou, as correntes foram quebradas. Então, quantas vezes Deus já falou, Deus já tocou, mas nós não demos o start, não apertamos o momento inicial de toda a mudança. Lembre-se que Pedro ainda acha que isso é um sonho. Então o anjo continua: coloque o cinto, calce as sandálias. Colocar o cinto, nessa época, é apertar a roupa para que você se desloque, para que você saia. E eles costumavam usar aquelas roupas longas. E em alguns textos diz que o anjo disse assim: cinge-te e calce as sandálias. Sabe o que significa? Significa um cinto por cima daquela roupa longa. E pegar a ponta da frente da roupa e enfiar no cinto. Deixar as pernas livres para que se possa sair, se possa rapidamente sair. Quando a gente está em aflição e deseja rapidamente resolver e sair, é necessário que a gente também se posicione corretamente. E aqui Pedro precisava cingir, prender essa roupa à frente, calçar a sandália, porque ia correr, ia andar, ia se deslocar, precisava de velocidade. Sair em fuga é sair rapidamente. Você também tem um problema em que você precisa sair rapidamente, é muito desconfortável, é injusto, não é um lugar adequado? Lembre-se de Pedro, é preciso que você faça a sua parte, é preciso que você siga. E quantas vezes Deus usa um conselho, Deus usa uma dica e até uma informação que você estava buscando procurar, ela aparece exatamente na hora certa. Eu quero dizer a você que essas coisas fazem muita diferença. Você se lembra quando a gente está cozinhando uma comidinha trivial do dia a dia e que de repente a gente encontra uma dica? Às vezes é apenas um temperinho que nós recebemos, coloca um temperinho, ajuste um pouquinho aqui e a comidinha parece tão diferente, o apetite, a apetência mudam. Eu quero dizer a você que o conselho de Deus muitas vezes vem tão discreto quanto uma sugestão de um irmão, de um amigo, mas o Senhor move as coisas, porque o Senhor é Deus, Ele é poderoso, é dele que emana essa ordem, essa sugestão. E assim também, Pedro, no meio da prisão, ele recebe mais uma ordem: ponha a capa e siga-me, ou seja, ponha aquela roupa nas costas, ponha a capa, vista a capa. Pedro, ele precisava levar tudo que era seu daquela prisão, nada deixar naquele lugar. Era necessário que Pedro saísse dali rapidamente com tudo e não ficasse exposto a outro tipo de prisão injusta ou de retaliação. O texto de Atos é muito completo, é grande, é lindo e você vai saber o final dessa história. É interessante, mas hoje eu quero meditar com você aqui que Deus também enviou Jesus discretamente ali, naquela cena rural, com aquele casal, no meio de um estábulo. E ele encontra uma manjedoura, traz um bebezinho
Envia Jesus como Senhor e Salvador, que como homem simples caminha no meio dos pescadores, traz a palavra de Deus, mostra que Ele é Deus, morre e ressuscita por mim e por você, para que suas palavras hoje tenham esse poder de trazer a luz sobre a nossa vida, de fazer diferença, de nos posicionarmos diante de Deus, nos religarmos com Deus, de termos os nossos pecados perdoados e de podermos assim desfrutarmos com Ele de uma vida eterna. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos te apresentar a nossa vida, que como Pedro, muitas vezes a gente não percebe que o Senhor fez coisas tão grandes para a nossa vida. E o Senhor nos dá a mão, o Senhor nos coloca diante de soluções que às vezes nem percebemos. E hoje reconhecemos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Queremos muitas vezes sair das nossas aflições diárias, mas nós sabemos que o Senhor é Deus misericordioso. Então toca em nós hoje, ajuda-nos a estarmos atentos, a percebermos, Senhor, a suavidade das coisas do dia a dia, o seu mover no dia a dia, na solução rápida de coisas que pensamos que não tem saída, de quebrar e nos libertar de situações que nos amarram ao pecado, mas nos ajude também a reconhecer, Senhor, o teu ato salvífico, o teu amor tão discreto e tão evidente na simplicidade de Jesus, que nós possamos retribuir com o nosso coração, e confessando que Jesus é Senhor e Salvador em todo o tempo da nossa vida, de coisas grandes e de coisas pequenas. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Um bom dia.